atenção, porque Deus ele vai falar no teu coração de uma maneira extraordinária nessa noite. Amém? Missionária Kátia, deixa Deus te usar e deixa o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Amém? Amém. Então nós vamos estar falando hoje sobre o Setembro Amarelo, mês do combate ao suicídio, né? A gente vai estar falando agora. E eu tenho propriedade para falar porque eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico e tenho ansiedade, né? Mas é assim mesmo, a gente vai vencendo e Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, e também falando que eu não sou médica, né? Eu pesquisei e também um pouco da minha vivência, né? Então, vou estar falando com vocês. Primeiro, vamos falar de onde surgiu o Setembro Amarelo, né? Como surgiu o Setembro Amarelo? Surgiu em 1994, nos Estados Unidos, após o suicídio do jovem Mike M., que era apaixonado por seu carro Mustang amarelo e não sabia expressar a sua angústia para os outros. Por isso, iniciou-se essa campanha. Setembro Amarelo, mês da conscientização e combate ao suicídio. Essa campanha foi aderida no Brasil em 2015, em 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Aleluia, Deus. Então, o Dia Mundial é no dia 10 de setembro, mas o mês inteiro a gente vem com essa campanha contra o suicídio. Então, aí você pode perguntar, se eu estou sentindo os tais sintomas, aonde que eu posso buscar ajuda? No CAPS, na Unidade Básica de Saúde Mental e no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um número de apoio emocional e prevenção ao suicídio. É gratuito. Pode ser por ligação gratuita 188 ou pelo site www.cvv.org.br 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, você que tem se sentido dessa maneira, ou você acha que você está assim, a sua vida mudou algumas coisas, você está sofrendo um luto, você passou uma situação, você perdeu seu emprego, eu não sei o que aconteceu, ou um trauma que você tem, um divórcio, sei lá o que está acontecendo com você. Mas tem ajuda para você, tem ajuda de Deus e tem ajuda dos homens também. Deus deixou também os médicos aqui para a gente usar, né? Verdade. Que as pessoas têm muito preconceito. Você fala assim, eu tenho depressão, ela vai falar, tem que expulsar esse demônio que não sei o quê. Aí se eu falo, eu não tenho, né? Mas se eu falo, eu tenho diabetes, ela fala, vai tomar insulina. E doença é doença, né? Então, as pessoas têm muito preconceito. Por isso tanto suicídio. Porque há tanto preconceito que a pessoa ela não vai se tratar. E a gente sabe que tudo que não é tratado vai morrer. Toda doença que nunca se tratar vai virar óbito, né? Então vamos ver qual que é os sinais. Sinais do comportamento suicida. Primeiro, presta atenção para você ver, porque às vezes o seu filho na família, ou o seu filho está sofrendo um bullying, adolescentes, né? Para ver se alguém na família está tendo esse comportamento, a gente já tem que ficar esperto. Fazer ameaças suicidas. Aquela pessoa que fica falando toda hora que ela vai se matar. Que tem que ficar alguém junto com ela, porque senão eu vou me matar. Né? Então você já fica esperto que ela pode estar falando só e não vai fazer? Pode.
Mas pode ser que ela faça. Então, você fica de olho. Mostrar tristeza excessiva e isolamento. Quando a pessoa ela está muito triste por tudo. Ou às vezes não tem motivo. Ela vive triste. E ela não era assim. Não é que é uma pessoa que nasceu assim. Ela ficou de repente. Tem que ver o que está acontecendo. Às vezes ela está passando por algum problema. Na escola, no trabalho, no casamento. Enfim. E ela não se comunica. E isso pode virar uma depressão. Uma tristeza excessiva. E ela fica isolada. Geralmente quem tem depressão, quando eles estão numa fase boa, eles estão conversando normal assim. Mas existem épocas que a pessoa fica trancada no quarto e não vê ninguém. Às vezes, conheço gente que ficou até por 2 meses dentro de um quarto, sem tomar banho e sem escovar o dente e tudo mais. Então é uma coisa muito séria. Aí chega as pessoas e falam, sai disso. Sai um pouco lá fora. Você tem que dar uma caminhada. Você tem que achar um hobby. Você tem que... Gente, você tem que nada. Você tem que conversar com a pessoa. A pessoa está precisando de ajuda. É a mesma coisa de falar para o cara que quebrou o pé. Olha, você vai ter que correr uma caminhada. Mas o meu pé não interessa. Você vai ter que ir. Nunca vi alguém fazer isso. Eu mesmo já quebrei o pé. Ninguém falou isso para mim. Porque a pessoa estava vendo e não tem condições. Agora, as doenças da mente, as pessoas têm preconceito. Tem muito preconceito. Então, a gente não pode ser assim. Mudanças de hábito de sono e alimentação. Então, a pessoa ou ela começa a ter insônia, ou ela tem muito sono. Muito sono. Ela dorme de noite e dorme de dia também. E se tem insônia, não dorme nem de noite nem de dia. Então, tem que ficar prestando atenção também. Porque as mulheres também podem ter, quando estão mais velhas, por causa da menopausa. Né? Que mexe com os hormônios, também ela pode apresentar o caso. Homens também. Homens não tem menopausa, é outro nome. Como é que é? Andropausa, os homens. Porque os hormônios mexem, né? Então é sempre bom estar procurando um médico. Mas então você tem que ver, se a pessoa está se isolando muito, não é normal. Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas, né? Eu mesmo gosto de ficar sozinha, né? Mas se começar a ficar sozinha, sempre, e não sair em lugar nenhum, não é normal. Não é normal. Então a gente tem que ver, né? 3. Mudança de hábito de sono e alimentação, que eu estava falando. Então, tem gente que come demais. Nossa, a pessoa não para de comer. E, por outro lado, tem pessoas que não comem nada. Não comem nada. Eu, quando eu estava numa fase mais grave assim, eu não comia nada. Não conseguia. Ficava sentindo ânsia. Não tinha prazer a comida. Parece que... Não sei se você teve Covid, eu tive, né? O alimento fica sem gosto. Então, é assim que eu me sentia. E engraçado que eu não emagreci 1 quilo, gente. Vocês acreditam? 1 mês sem comer e não emagreci 1 quilo. Agora, quando a gente vai comer uma coisinha a mais, engorda. Tem coisa que não tem explicação, né? Mas, enfim, eu tô só... É que é um tema muito pesado. Vou descontrair um pouco com vocês, tá? Então, aí a pessoa pode não comer, ou comer demais. Ela perde o interesse em atividades prazerosas. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer muito uma coisa? Por exemplo, eu gosto muito de cantar. Aí, de repente, eu não quero nem ouvir música mais, não quero nada. E os outros estão ouvindo a música, baixa rádio, né? E assim, eu sei lá, você gostava de andar de bicicleta, você não anda mais. Você gostava de ir para a igreja, de repente você não está gostando nem de ir na igreja. É complicado, né? Mas não é a pessoa. Se você conversar com a pessoa, você tem vontade de
de ter essas coisas, ela vai falar que não, que misericórdia. Só que naquele momento ela está gostando daquilo. É uma coisa bem, bem contraditória. E mexe muito, né, com a pessoa. Então, a pessoa gosta muito. Muitas pessoas que dirigem não quer mais saber de dirigir. Com meu pai aconteceu isso. Que ele teve também. Então, a minha já é uma questão genética, né? Que aconteceu isso. Que a minha família, muitos têm. Então, mas também não é o fim do mundo, né? Tudo tem tratamento, tudo tem jeito. E Deus não desampara. Tem, igual o Espírito Santo ficou aqui como consolador para as horas difíceis. É verdade. Né? Então a gente não pode desistir. Não pode desistir. Vamos ver aqui onde eu parei. Isolamento social. Isolamento social é isolamento de tudo. Não só da família. É uma pessoa que ela fica no quarto com a luz apagada 24 horas. Isso não é normal. Então tem que ficar atento aos sinais, porque se você ficar atento aos sinais, você pode ajudar a salvar uma pessoa. Porque nem ela está sabendo o que está acontecendo com ela direito. Ou a pessoa começa a usar álcool ou drogas. Tem pessoas que, para aliviar o sofrimento que está sentindo, usa álcool e drogas, né? Alterar o comportamento e descuidado pessoal. Então, a pessoa fica sem tomar banho, não penteia o cabelo, não escova o dente, não se troca, não quer saber de nada, né? Então, você vê que é uma coisa que atrapalha a vida da pessoa e tudo, né? E pensa, a pessoa ela dá uma fraqueza, irmãos, que vocês não vão entender. Mas dá uma fraqueza tão horrível, que você tem preguiça de tomar um banho, de escovar o seu dente. Você tem preguiça de levar o lixo na porta da sua casa. Preguiça, modo de dizer, né? É o seu corpo que tá com aquela fraqueza, né? Que te impede que você não saia. E você não quer ver a luz do dia. Você quer ficar trancado na tua casa. Então, é umas coisas bem doidas. Mas acontece. Altera o comportamento. A pessoa altera o comportamento. Às vezes a pessoa era uma pessoa calma e ela começa a ficar uma pessoa estúpida, discutindo por qualquer coisa. Ou ao contrário, ela era uma pessoa falante e de repente agora ela não fala, ela só chora. Né? Então vocês ficar atentos aos sinais. 8º. E tratar assuntos pendentes. Aquela pessoa que nunca ligou para resolver as coisas na vida. De repente ela começa resolvendo tudo. Por quê? Porque na cabeça dela está imaginando, já que eu vou tirar minha vida, eu vou resolver as coisas que estão pendentes. Aí você pensa, nossa, a pessoa já tá boa, agora melhorou. E não é. Não é. Porque ela passa a querer deixar cartas, né? Como que eu posso dizer a palavra? Idealizar como que ela vai fazer o suicídio, né? Porque tem várias formas. Mas ela começa a pensar nisso. Tem que olhar no computador, no celular, porque às vezes a pessoa faz pesquisa sobre isso, né? Então tem que ficar de olho quando muda de repente. As estatísticas dizem que 350 milhões de pessoas já tiraram a própria vida. 350 milhões de pessoas. Imagina quantas pessoas, né? Dizem que as doenças da mente é o mal do século. E é verdade. Aí a pessoa pensa assim, mas esse aí é só a pessoa que não conhece o evangelho. Não é não, querido. Eu conheço pastores que têm. Conheço evangelistas, enfim,
que tem e está na frente da liderança. Porque nós temos que lembrar que nós somos seres humanos. Então, e nós estamos na Terra ainda, então as doenças podem nos acometer. Não só a depressão, como um problema cardíaco, enfim. Então nós estamos ainda aqui nesse mundo, na carne. No céu não vai ter essas coisas. Mas enquanto não estamos com o nosso corpo glorificado, nós nós podemos ter dificuldades. Mulheres são mais afetadas que os homens. A cada 40 segundos alguém tira sua vida no mundo. Imagina só, a cada 40 segundos. Lembrando que depressão não é demônio, e sim uma doença e que tem tratamento clínico, com psicólogo, e psiquiátrico com remédio. São várias doenças psiquiátricas que podem levar ao suicídio. Às vezes a gente pensa que é só depressão, mas não, pode ser deixa eu lembrar, esquizofrenia, bipolaridade. Ai, tem tantas, eu nem lembro mais agora. Mas que pode levar. Não é somente a depressão. A depressão é a que mais acontece. Mas também tem outras doenças. Pessoas da Bíblia que passaram por depressão. Sabia que tem gente na Bíblia que passou por depressão? Jó, que ele falou: maldito foi o dia que eu nasci. Não sei se vocês se lembram, está escrito lá em Jó. E Elias pediu a própria morte. Ele pediu a própria morte. Por quê? Porque ele estava exausto. Ele saiu de uma cidade, ele estava com medo que a rainha lá falou que ia matar ele. Eu esqueci o nome dela agora. Jezabel. Isso. Ele fugiu de uma cidade para outra correndo em um dia. E ele chegou exausto. E esse medo começou a entrar nele, a ponto dele pedir. Olha como é contraditória as coisas. Ele não teve medo de todos os profetas de Baal, mas teve de uma mulher. Então, são coisas que a gente não entende mais. E Elias ficou desamparado? Ele estava na caverna? Não. Deus foi lá, escutou ele, né? Falou com ele. Os corvos traziam comida para ele, carne e pão, eu acho. E também tinha o ribeiro lá onde ele tomava água. E Deus falou para ele descansar. Tem momentos na vida da gente que a gente está tão estressado que a gente precisa descansar, né? Pessoas que também não cuidam da sua alimentação podem ter. São vários fatores, né? Paulo teve, Jeremias, inclusive ele era chamado o profeta chorão, né? Ana, que ficou lá, ela teve lá, né? Que ela ia ter o filho e não conseguia e tudo mais, e ela chorava e pensou que ela estava bêbada. É que ela estava chorando. As pessoas às vezes não entendem, né? Devemos buscar a Deus e tentar e também fazer tratamento. Até Jesus teve também. Como que Jesus teve? Lá antes dele ser crucificado, a Bíblia fala que ele suava gotas de sangue. E os neurologistas falam que isso é a pior dor do ser humano, a pior angústia, a ponto de chegar a sair sangue da pessoa. E Jesus teve. E ele mesmo falou: a minha alma está aflita, porque está chegando a minha hora. Ele teve também. Por quê? Porque ele estava como ser humano aqui. Ele era Jesus, mas ele estava com sentimentos. Ele ficou com medo, ele ficou imaginando a dor, e as pessoas traindo ele, os discípulos, tudo, né? Então, por isso que ele teve, mas ele venceu.
devemos buscar a Deus e fazer o tratamento. Afinal, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, enquanto estamos aqui, teremos aflições. Aflição. Mas tem um Deus que ele venceu o mundo. Ele manda a gente ter bom ânimo, né? E aqui a gente vai ter aflição, infelizmente, em todas as áreas, né? Não só nisso. Em João 16:33 foi que Jesus disse isso. E em Josué diz a palavra, encoraja dizendo: seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, e eu te ajudarei. Então a pessoa, ela não está sozinha, ela pensa que está, mas não, Deus está 24 horas ali ao lado, né? Deus nunca nos desampara. O Espírito Santo, né? Tem vezes que você não vai conseguir orar porque você está numa situação tão difícil, mas aí vem o Espírito Santo, os gemidos inexprimíveis, e intercede por nós. Deus deixou. Aí também fala que quando a gente for para o céu, lá Deus enxugará todas as lágrimas. Então, é porque a vida aqui é difícil. E para ele mandar um consolador para consolar, é porque vai ser difícil aqui. Teremos momentos de alegria, com certeza, mas também teremos aflições e problemas em várias áreas, né? Somos uma tricotomia. O que é isso? Corpo, alma e espírito. Nós não somos só o corpo, nem só a alma e nem só o espírito. Não somos. Somos uma tricotomia, né? Martinho Lutero, da Reforma Protestante, também teve depressão. O teólogo Agostinho também. E o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, acho que é assim que se lê, também teve. É importante, assim, não julguem, tenha empatia, pois amanhã pode ser você, né? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe nem se a gente vai acordar, né? Mas Deus sabe. Mas então vamos pensar no próximo. Tenha empatia, não julgue. Ouça as pessoas sem julgamento. As pessoas precisam ser ouvidas, né? As pessoas não querem ouvir mais ninguém. O povo tá tudo, o mundo já é maligno. Ninguém quer saber mais de ninguém, né? Mas a gente que é cristão tem que ser diferente. Até por isso que eu tô falando desse tema. Eu podia pegar muitas coisas, mas eu tô falando isso por quê? Porque eu quase não vejo. Você procurar na internet, são poucas pregações falando disso. Então, tem que ser falado. Tem que ter... tudo o que é falado, a pessoa vai se cuidar. Ela vai saber como é que se cuidar, né? Ouça as pessoas sem julgamento. Ore por elas. Ore por elas. Ninguém quer escutar ninguém. Ninguém quer orar por ninguém. Tem os que fazem, sim. Não vou generalizar. Mas as pessoas não estão interessadas. Até tem uma igreja que eu ia que não deixou eu pregar. Porque falou assim, porque de vez em quando você fica depressiva, aí você não está vindo no culto, então você não vai pegar. E os outros, todos os anos que eu fui, não valeu nada? Né? Então são coisas, uns preconceitos tão tontos. Ouça as pessoas, orem. Às vezes um simples abraço ajuda muito. Não sei se você já viu na TV, mas na internet, né? Pessoas que vai pular da ponte, essas coisas. Vai uma pessoa lá, conversa, abraça ela, ela volta, ela desiste. Quantas vezes vai lá fazer uma oração? Um homem, esses dias eu vi um vídeo, o policial foi lá e orou por ele, ele falou, olha, eu estava precisando de uma oração.
e desceu e não quero mais fazer isso. As pessoas estão sozinhas. Elas precisam de amor. Precisamos de amor. E precisamos doar o amor. Ainda mais a gente que é cristão. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é dele e dela. Não é assim que Jesus ensinou a amar uns aos outros como nós mesmos. Não faríamos isso com nós mesmos. Né? Ou quando é na família da gente, a gente faria. Mas quando é da família dos outros, ele que se arrume lá, que eu não quero saber, né? Não tem nada a ver com isso. Seja gentil. Ame o próximo como a ti mesmo. Então é isso que Deus tem falado, né? Não é um texto bonito, não é um assunto bom de falar, mas a gente tem que falar de tudo, né? E você que está nessa situação, né? Procure uma igreja, mas uma igreja que não seja preconceituosa, que ore por você, uns pastores que te dê orientações, te apoiem, né? Procure um tratamento médico, procure um psicólogo, um psiquiatra, procure as irmãs do círculo de oração, fala para orar para você, que você não está conseguindo. Então, não deixe mais, vamos fazer com que caia esse número de suicídios. Vamos fazer a nossa parte, vamos amar. Amar como se fosse nós mesmos. Nós não abandonaríamos se tivesse com depressão. Ou algum parente. Mas aí o de fora a gente não quer nem ouvir. Então, seja diferente, né? Tem mais coisas para falar sobre esse tema. Uma outra vez eu volto, né? Para falar. Então, é muita coisa. Mas eu peço nessa noite para você ter empatia. Para você abraçar as pessoas. Não à toa, mas aquele abraço que você sabe que a pessoa se importa. E ouça a pessoa. E você que está precisando, às vezes você está na sua casa, você está querendo se suicidar. Ligue lá no CVV, que eu vou repetir o número aqui, né? 188. Lá vai ter pessoas capacitadas que vão guardar sigilo e vão conversar com você. Lá tem médicos que vão te ajudar. Se você estiver sozinho e você estiver com esse pensamento. E oração. Oração, porque o pai ele não abandona os filhos. Amém. Pode ser o verdadeiro pai. Verdade. Pode ser a pior doença que o filho tiver, ele não vai abandonar. E Deus vai ser diferente. Então, você terá dia de alegria. As tempestades passam. Né? Não há mal que dure para sempre, dizem por aí. E é verdade. Momentos bons, momentos ruins. Mas o que importa é a gente chegar lá no céu. Onde Amém. Jesus vai enxugar todas as lágrimas, Glória a Deus, né? eu creio. Vai nos abraçar e vai nos chamar de filho. Entre no gozo do teu Pai. E a gente participar lá do céu. Né? Que aguardamos o arrebatamento. Façamos a sua parte, porque às vezes você pode não fazer a sua parte e essa pessoa pode morrer. Pode morrer. Então vamos fazer a parte que Cristo mandou, amar uns aos outros. Cristo, a pessoa pedia oração, ele já fazia. Cristo chamava na casa, ele ia. Cristo, alguém queria conversar com ele, ele conversava. Né? Então a gente tem que ser assim também. E vamos estar orando para essas pessoas, porque o negócio está bem feio. Só Jesus mesmo está, né? A gente que tem Jesus, a gente é mais forte, mas imagina uma pessoa que é do mundo, né? Ela vai acatar esse pensamento, infelizmente. Então vamos ficar alertas e vamos amar uns aos outros e cuidar dos nossos, né? Jesus nos chamou, né? Então ajude no que você puder.
E uma outra oportunidade eu venho aqui para falar, né, de outras coisas também sobre esse tema e outras doenças também, tá? Amém. Eu posso orar? Pode. Então eu quero orar para as pessoas que estão sentindo Fica à vontade. desespero nessa hora. Ah, eu estou pensando em tirar minha vida, eu vou orar por você. Espírito Santo, que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre essa pessoa que tem pensado em tirar a sua vida, Senhor. Que o Senhor possa acalmar o coração, Pai. Que o Senhor possa acalmar essa alma abatida. Que o Senhor tenha, meu Pai, o teu bálsamo para curar as feridas, Senhor. Que o Senhor ajude, fortaleça, manda os teus anjos e que o Espírito Santo console essa pessoa. Fortalece, a palavra diz que o Senhor fortalece cada um de nós e dá vida para aquele que não tem nenhum vigor, dá força. Que o Senhor fortaleça, Pai. Livra, Pai, de todo mal. E talvez Satanás venha falar alguma coisa na mente da pessoa. Que o Espírito Santo possa estar habitando. Em nome de Jesus. E você que está vendo aí, tem jeito sim, viu? Amém. Falaram para você que não, mas tem. Então procura ajuda médica e procura a palavra de Deus, que vai ser o seu consolo. Aleluia, Deus. É o único amigo fiel que não te abandona nas horas difíceis. Tá bom? Então Amém. É isso que eu tenho para falar para vocês, né? Que Deus abençoe a todos e deixa eu passar para o pastor aqui. Eu agradeço a participação da missionária e é um alerta para vocês que estão aí nos ouvindo. Ah, mas que conversa chata. Eu pensei que ia ser uma coisa mais animadora, mas a verdade é uma só. Tudo começa com o desprezo. Sim. Muitas vezes a pessoa está passando por um problema e você despreza, você ignora, você faz vista grossa e aí leva o quê? A depressão, e a depressão leva o quê? Ao suicídio. Então, se você vê alguém aí, como ela falou, está meio diferente, opa, peraí, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos abraçar, vamos acolher, vamos amar mais. Porque o que está faltando no mundo hoje, bispo, é o amor. Amor para o próximo. Porque Jesus disse, né? Igual a igreja de Atos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Você não se ama, então vamos amar o próximo. E uma coisa interessante que ela falou aqui rapidinho, antes de nós terminar, nós temos um corpo, nós temos uma alma e temos um espírito. Concorda, bispo? Sim. Tá certo? Tá faltando alguma coisa? Não, né? É corpo, alma e espírito. Olha que coisa interessante. Se você não cuidar do corpo, ele vai adoecer. Se você não cuidar da alma, você vai para os quintos dos infernos. Não tem conversa. Tá? E se você não cuidar do espírito, você nem amizade você não tem. Que se você for um cara espirituoso, um cara que você não quer fazer amizade com ninguém, é um cara meio fechadão, aí você vai ficar sozinho. E aí vai vir a depressão, vai vir o desprezo das pessoas e vai vir o suicídio. Então você tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aí nós vemos o quê? Vamos fazer um exemplo, o carro. O carro precisa do quê para andar, bispo? Combustível. Combustível. Tá certo? E se tiver faltando água, o que acontece com o carro, bispo? Ferve o radiador, você fica no meio da estrada. Você nem chega e você nem volta. Fica com a família ali. E se não tiver óleo, funde o quê? O motor. Então você tem que ter água, combustível e óleo. Então, você tem que ter as três coisas, senão você não vai a lugar nenhum com o seu carro. Você pode estar com a conta recheada no banco. Se você não tiver essas três coisas no carro, você fica no meio da estrada. O que nós precisamos aqui no nosso planeta Terra para nós viver? Para nós poder sobreviver, claro, né? O ar, Sim. a terra e a água. Sem água nem morre. Se não tiver terra, não vai ficar flutuando. Onde vamos plantar as coisas para nós comer? E o ar, que é para nós respirar. Então é três coisas também. Se você não tiver água, você morre de sede. Se não tiver a terra, você não planta, não come. Se não tiver água, você morre asfixiado. É verdade. E nós temos três grandezas celestiais, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando tudo começou, os três estavam lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, que fique isso de alerta para vocês aí que estão nos ouvindo.
Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito e cuide de quem está ao seu redor. Porque a palavra diz, né? Amar o próximo como a si mesmo. Se você não amar o próximo como a si mesmo, como que você vai amar Deus? Como que você vai amar... Você viu Deus pessoalmente? Então, se eu não amar a irmã, que não amar o bispo aqui, que está do meu lado, como que eu vou amar Deus que nem vejo? Eu sinto Ele, mas eu não vejo. Então aí entra aquele problema da fé. Né? E só um versículo que eu lembrei. Aquele que não cuida dos seus é pior que o descrente. Então, às vezes é na sua família que está acontecendo isso, seu seu isso filho, aí. tudo, e você não está prestando atenção. Agora vamos ver o que o bispo pensa de tudo isso, né? Claro. Bispo, fica à vontade. Glória a Deus, palavra abençoada, né, pastor? E a missionária está coberta de razão. Está coberta de razão. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, todo aquele que crê em Jesus passa por tribulação, passa por prova, mas tem vitória no nome de Jesus. Oh, glória. Palavra abençoada, que Deus continue te abençoando ainda mais, missionário, te dando sabedoria. E acima de tudo, foi falado de óleo, falado de combustível, falado de ar, mas o essencial que nos concede tudo isso é o Todo-Poderoso. Oh, glória, é verdade. Então se agarre nele nessa noite. Entregue todos os teus problemas, todas as tuas frustrações para ele. E a gente tem que profetizar, pastor. A gente tem que levantar nossa mão, olhar para a nossa diversidade, para o nosso problema e falar para ele: o meu Deus, o Deus que eu sirvo, é maior que você. Aqui na minha casa você não fica, porque aqui prevalece a presença do Todo-Poderoso. Missionário, agradeço a sua participação. Vai ter mais vezes, cara. Eu gostaria que a missionária viesse mais vezes para explicar mais com mais detalhes, né? Sim, e essa coisa, campanha, né? É uma coisa muito bonita, expor. Eu sei que não é bonito, a turma não gosta, mas tem que ser falado, né? Sim. E que Deus abençoe grandemente a vida da missionária, do seu esposo, da sua família, em nome de Jesus. Amém? E o bispo, eu vou estar despedindo aqui, vou deixar para o bispo, ele é o homem da oração. Aleluia. Você vê ele lá no ministério, lá quando ele começa a orar, eu falar para você, é só capeta que sai correndo para tudo que é lado lá. Aquele matão lá embaixo é pouco, pois é? É pouco. Sai rolando lá, verdade. Olha, é bênção, o homem é ungido, é um vaso de bênção, e que Deus, eu vou estar orando, louvando a Deus, para que Deus continue fazendo esse vaso cada dia mais cheio do Espírito Santo, né? E eu estou me despedindo, se for da vontade de Deus, a próxima quinta-feira, nós vamos estar aqui juntinho de novo, eu e o bispo. E a missionária não vai estar porque ela vai ter que viajar, ela vai viajar, vai para um lugar, né? Ela é muito convidada para ir para lá cá. Mas ainda entrar alguém aqui também, né? Para fechar, né? Para não ficar em 3 aqui, ó, né? Olha lá, é 3 aí, tá vendo? 3 é mais gostoso do que 2, do que 1. Amém? Agora eu vou deixar para o bispo fazer uma oração, fazer as saudações finais. Fica à vontade, bispo, agora é com você. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos estar orando. Oração nunca é demais, né, pastor? Oração fortalece, oração é alimento.